Esse banquinho me lembra do tempo que eu tocava pagode. É isso mesmo, irmão. Perfeito. Ó, meus tempos, saudade. Deus me livre. Para quem não sabe, toquei na noite, né? Manos, pagode. Toquei na noite. Eu tenho essa cara de pagodeiro, não me deixe. Meus queridos, mas por que eu estou sentado? Porque eu não fico confortável ao ficar em pé, porque eu acho que para a gente ficar no mesmo nível, né, de que estamos anos aprendendo aqui. Né? Antes de tudo, é importante que vocês me digam o que vocês acham, para vocês, o que é o sacramento da ordem. Não é esse o tema? Fora o catecismo da igreja, fora a Sagrada Escritura, que nós vamos olhar alguns textos bíblicos, que o sacramento da ordem é uma invenção da igreja? Claro que não. A igreja não inventou o sacramento da ordem. A igreja está a serviço desse sacramento. Né? Então, a igreja existe graças a Jesus para instituir, permanecer e fazer perseverar a igreja, institui o sacramento da ordem como uma preservação. E para vocês, vamos lá. Gente, a única coisa bonitinha que eu ganhei, a parte de dentro eu não mostro por causa que as pessoas nessa hora começam a querer ficar sedentados. Eu tenho um texto aqui dentro, mas a parte de trás, o importante é o conteúdo aqui, né? A parte de trás a gente não mostra um pouco. Para vocês, o que é o sacramento da ordem? Alguém com a minha visão no horário, viu? Qualquer coisa grita, já é meia-noite. O que é o sacramento da ordem para você? E depois eu começo a contar um pouco de como, porque eu sou o 7º filho. E eu tenho o sacramento, deveria ser qual sacramento? Não é? Não é? Qual é o 7º sacramento? Lembra? Matrimônio, né? Eu sou o 7º filho, ao contrário, deveria ser o 6º, não o 7º. Eu sou o 7º filho, segundo o sacramento da ordem, tudo o contrário. Vamos lá, bora, gente. Para você, o que é o sacramento da ordem? Quando fala sacramento da ordem, o que vem na tua cabeça? Você, bonitão, né? Parece um galã, quer arriscar? Eu entendo assim, tá? Que nós, como homens, a gente tenta buscar Jesus, né? Nós estamos como soldados. E os padres, os bispos são os oficiais que estão lá para coordenar o nosso caminho. Ele que cortou o caminho, é praticamente. É muito isso aí, você foi bem, foi feliz em colocar assim, parabéns. E você que está do lado dele, é a esposa dele ou a tua esposa? Sou esposa. É a esposa. E aí? Então, o que você acha? Eu também muito próximo disso, né? Que a ordem ele tem como se fosse um pai maior nosso, além do nosso pai, mãe, na terra, assim. Mas é o nosso pai maior para guiar, e pôr a ordem desde, né, a nossa paróquia, a igreja, e a gente vai cascatear para uma sociedade. Muito bem, olha que bonito a questão da ordenação, né? A gente ordena as coisas para a ordem. Quanto seria bom se os pais exercessem a sua ordem em casa? Que ordenassem os filhos? Que a gente está ficando muito de pai Nutella que não ordena os filhos para o certo. E a gente vai deixando, acho que meu pai é maneiro que eles vão fazer tudo virar a cabeça. Não, minha casa, minhas regras. Então tem que também ordenar. Se os filhos estão caminhando para o caminho que não é, a lógica dos pais é ordenar os filhos para o caminho bem. Por mais que na hora eles estão não, o caminho é esse. Quando você tiver seus filhos, você faz com eles o que você quiser. Por enquanto, como vocês são os meus filhos, vai ser até então dessa forma que vamos ordenar. Isso mesmo, ordenar isso mesmo. Muito bom, é uma paternidade que ordena, olha isso mesmo. O sacramento, o padre, ou o bispo e o diácono, é uma paternidade que ordena. Eu gostei. Um poema, vou escrever um pouco sobre isso. Agora, nas homilias de agosto. Vou perguntar para vocês, está com sono.
Você é um santo, viu? Você é um santo, nós somos Deus. Vamos lá, você jovem, aparelho dos dentes, cabelo de Chanel. Conta aí. Para você, o que é o sacramento da volta? A primeira coisa que vem na tua cabeça assim, pá! Bom, a primeira coisa na minha cabeça é pá. Pá, boa, aí eu sabia que a gente era parceiro. Bom, acho que foi uma garantia deixada por Deus, pela nossa, pela igreja. Tem a pessoa, né, sacerdotes que vão guiar o povo de Deus, trazer a palavra de Deus e sempre a fé. Um comunicador da palavra e uma pessoa muito bom, comunicador entre a gente a palavra. Vocês estão de parabéns, ela sobrou demais essa moça. Daqui a pouco eu vou ficar assim, você, né? Cheio de bolsas, com os cadernos, seu aparelho. Lá no Ceará me falaram, quando usar o aparelho lá nas festas de uma igreja, falaram, os dentes são tão caros que usa até grátis para não quero. Diga. Aparelho, ortodôntico, são grátis para guardar o que as pessoas usam os seus dentes, para que ninguém roube. Essa coisa que eu lá. Diga, meu senhor, para você, o que você vai me dar onde? Vai falar ou você está com vergonha? Fala com vergonha, não embora. Fica sem vergonha, no bom sentido. Não se empolga. Direcionar a fé ou direcionar para a fé? Vou falar em muito importante. Eu creio que Deus colocou você pra gente para mostrar o papel dele pra gente. Vamos lá. Galera, vocês aqui, Cristo, eu vou voltar para o meu lugar. O microfone começa a falhar. E também a gente tem que ficar aqui na televisão. Né? Meus queridos, vamos lá. São João Marivenei dizia: quando ver um padre, um diácono, um bispo, automaticamente a gente tem que lembrar de Deus, dizia ele. Quando vemos um sacerdote, um diácono, um bispo, a primeira coisa que a gente tem que ver na nossa cabeça é lembrar de Deus. Isso quer dizer que o diácono, o padre e o bispo são homens exclusivamente de Deus. Pronto, então por aí a gente vai começar agora o nosso caminho aqui. Olha como eu sou chique, minha agenda é de Paris, eu sou muito chique. Só agenda, porque eu mesmo sou da Bahia, o cliente da conta. Bom, então o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: toda vocação tem uma origem. Não existe vocação que não tenha tido como origem uma comunidade, um apelo comunitário. Deus nos chama primeiro a uma comunidade. Primeiro somos batizados, tá? Vocação primeira, a vida, depois o batismo, e depois uma sensibilidade, uma necessidade de servir uma comunidade. Então, coroinha, coordenador de grupo de jovens, catequista. Pronto, Deus nos chamou a uma comunidade. E depois, em algumas pessoas, Deus dá uma sensibilidade. E aí eu fui besta quando disse para Deus: bom Deus, o que falta? Porque eu já fui músico, fui na igreja, né? Músico na igreja, fui catequista, fui coordenador de grupo de jovens. Senhor, o que falta? O Senhor falou: falta dar vida. Ei, lascou. Falta só uma coisa: dar a vida. E aí eu resolvi me arriscar. O que significa esse dar a vida? Então, o sacerdote, primeiro o diácono, é aquele que está exclusivamente por vocação a serviço da palavra. O diácono é aquele que um ano antes de ser padre ordena diácono para fazer duas coisas. Gente, aquilo não é uma miss, viu? Porque tem uma faixa cruzada aqui, não é uma miss, é um diácono. Já olha, uma miss não é uma miss, é um diácono. Porque a cruz, ao estar cruzada no corpo, vai significar que aquele ainda não é padre, mas é diácono, ou seja, o símbolo do discípulo. Aquilo que simboliza o discipulado, aquele que leva, não o padre não deixa de levar, porque o diácono, uma vez diácono, é para sempre, então eu continuo exercendo o meu diaconato. Então
o diaconato, não porque eu me ordenei padre que eu deixo de ser diácono, né? E paro aqui, tá bom? Diácono e padre. Bispo, santo Deus. Não grave isso. Não, mas não. Tá ótimo, eu quero ser um bom padre. Como diz São Pio, eu quero apenas ser um padre que reza. Eu estou tentando, tá difícil, mas vai dar certo. Calma, não fique emocionado. Então o que acontece? Então o diácono, aquele servidor, o discípulo de Jesus, é aquele que está a serviço de duas realidades. Da mesma palavra, ou seja, aquele que proclama o Evangelho, que prega o Evangelho, que faz também a homilia, que faz os sermões, que batiza em casa as pessoas, mas principalmente a função do diácono é também servir os pobres, fazer caridade. Olha como é bonito. Na história da origem do diaconato, o diácono tinha uma função de anunciar missa est. Quando você escutava missa est, significa, como as igrejas eram poucas, não tinha tantas paróquias como a gente tem hoje, o diácono daqui levava a partícula, aquela que era aquele pedaço de partícula que é partido pelo padre, que tem um vizinho, você partia, e aquele é o sinal da unidade. Então esse diácono daqui levava aquele pedaço para a paróquia vizinha, como sinal de unidade. A missa é a mesma, nós estamos em comunhão com vocês. Então por isso que o diácono saía no meio da missa, depois logo após a consagração, logo no cordeiro, levava a partícula lá para a comunidade, para a paróquia vizinha, para dizer que a missa é um só sacrifício, nós estamos em comunhão. Então diácono, aquele chamado por Deus como ministro da unidade. Diácono, padre e bispo é ministro da unidade, assim também como o Papa Francisco, que foi padre, que foi diácono, padre, bispo, arcebispo, cardeal e agora papa, inclusive está no Canadá. Então o diácono começa esse ciclo. Então a primeira coisa que acontece na vida de alguém é quando alguém está na comunidade, inserido na comunidade e deseja ser padre. Então quando alguém me pergunta, padre, o que eu faço? Estou pensando em ser padre. Então meu filho, reze. Não existe vocação seguida sem oração. Não existe. Por isso que a gente tem que se aprofundar mais. Quando eu resolvo querer me casar, eu tenho que me aprofundar mais na oração. Porque é um processo muito importante, um passo muito importante que eu vou dar na minha vida. É a minha vocação que vai implicar na vida do outro. Eu não vou ser padre para mim mesmo, eu vou ser padre para servir uma comunidade. E que muitas vezes vou ter que passar por renúncias. Eu sei muito bem o que é um pai trabalhar doente. Às vezes nós temos que celebrar enfermos, doentes. Eu me lembro que uma vez, logo depois que eu me recuperei do Covid, eu vim celebrar aqui misericórdia. Tadinho do povo. Eu tinha que pensar, tinha que respirar e tinha que tentar me manter vivo. Mas foi um desafio. Né? E logo depois que eu me recuperei, sábado, eu estava de alta, eu podia ver pessoas. Então eu vim celebrar aqui no sábado, logo em seguida, logo quando eu estava. Então, até hoje eu ainda sinto um pouco de. Hoje mesmo está um dia desse, né? Que eu estou aqui buscando lá no pulmão esquerdo. O direito está 10, mas o esquerdo está no último 6,5. Então a gente começa a pensar, bom, então eu não sou mais diácono para mim mesmo. Eu agora sou propriedade da igreja, agora eu pertenço à igreja. Eu tenho agora que estar a serviço da palavra e da comunidade. Tem um texto aqui muito bonito, que eu quero. Tessalonicenses 8, depois a gente está tudo anotado aqui, eu faço as referências dos catequistas, é por causa disso que eles passam para vocês depois. E agora, revivemos, pois, os manteres firmes no Senhor, que ação de graças poderemos render a Deus ao vosso respeito, por toda a alegria que experimentamos por causa de vós diante do nosso Deus. Quando noite e dia, rogamos com insistência para que nos seja dado rever-nos, contemplar
o que falta à vossa fé, queira o mesmo Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, dirigir nosso caminho para vós. Então, o diácono, o padre e o bispo é aquele que dirige o nosso caminho para Deus. A prova, quando a gente pensa na oração eucarística quinta, que muita coisa lá eu não gosto, mas eu acho bonito quando diz: caminhamos no caminho do Senhor. Jesus, essa verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida, caminhemos na estrada do Senhor, caminhemos no caminho do Senhor. Então, o ordenado, o padre, o diácono e o bispo, o diácono, o bispo, o padre e o bispo, são aqueles que nos conduz, nos orientam para o caminho de Deus. Então, quando ele anuncia, não pode anunciar a si mesmo, mas tem que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que ter essa consciência que somos chamados por Deus para ser anunciadores da palavra de Deus, ordenar tudo. Ou seja, vamos pensar assim, vamos falar da vocação dos outros, né? Vamos imaginar que aquele casal, você acha que vai longe aquele casal que cada um pensa somente em si? A esposa só pensa em si, o marido só pensa em si. Eu dou no mínimo 15 dias para matar o outro e está resolvido o problema. Não, mas agora tudo tem que ordenar para o bem maior. A felicidade, a alegria é um bem maior. Então nós temos que pensar que tudo que formos fazer como casal precisa pensar nessa alegria, nesse bem maior que é o bem-estar de cada um. De vez em quando vamos ceder e vamos contra gosto, mas para o bem maior. Então, assim também é o ministério sacerdotal. Temos que doar um pouco mais, ceder um pouco mais, tudo isso para o bem maior que é a vontade de Deus. Certo? Alguma pergunta até aqui? Depois eu vou contar um pouco sobre como foi a minha história vocacional. Alguma pergunta até aqui, meus caros? Podemos passar para o presbiteral? Bom, vamos lá, você me pergunte. Para o padre depois virar o bispo, como que é escolhido o bispo? Aí, eu vou chegar lá. Você me lembra, tá? Ok, agora o diácono. Bom, então, como que o diácono. Mas, padre, eu fui numa diocese, eu fui numa paróquia que tinha um diácono casado, estava com a esposa dele. E pode ter os diáconos permanentes, que se tem uma diocese que tem uma necessidade, pode sim ordenar homens casados, que tenham mais de 10 anos de casado e que a esposa, olha aí, a esposa mandando de novo, que a esposa dê por escrito a autorização. Viu? Elas mandam na gente. Pode tirar seu cavalo da chuva. Em casa quem manda eu. Iludido. Elas mandam então. Então, quando você for ordenar diácono, você vai ter que pedir permissão para ela. Aí, por escrito, eu, fulano de tal, casada com fulano de tal, autorizo ele a receber as horas maiores no caso do diaconato permanente. Registrado e reconhecido firme em cartório. Sim, reconhecido pelo Tribunal Eclesiástico. Reconhecido pelo Tribunal Eclesiástico também no cartório. Está lá sobre fonte firme, sobre fides etis, fidelis. Padre, aí ele faz um curso. Ele faz uma preparação de 5 anos de filosofia e teologia. Então, o diácono, para ser ordenado, precisa ter essa formação de leigos, de teologia para leigos, que são 5 anos de formação. E para virar padre, quanto tempo? 7 anos. Eu, diocesano, são 7 anos. 3 anos de filosofia e 4 de teologia com estágio pastoral. Por exemplo, eu fiz estágio pastoral com o padre Júlio no seminário, fiz 2 anos com o padre Leslie na paróquia São Miguel e fiz 2 anos com o padre Marcelo no santuário Teotocos. No caso não era Teotocos ainda, né? Era santuário bizantino na época ainda, Gracos. Então, o que acontece? Aí depois de eu me ordenei diácono no 3º ano de teologia, fiz 3 de filosofia, 2 de filosofia, depois eu conheci o meu curso, e aí fiz
No terceiro ano de teologia, a gente recebe uma carta que a gente tem que fazer olha que bonito, né? Então, tem os padres que são os conselheiros do bispo, que são os formadores, o conselho de presbítero e formadores. Pegam a nossa foto, o nosso nome, o nosso histórico e traz para a reunião dos padres com o bispo. Os padres que compõem o conselho formativo e também o conselho dos presbíteros. O bispo tem seus conselheiros. Apresentam nossos nomes. E esse aqui pode ser ordenado. Então, juntamente com lida as cartas dos nossos padres. Os padres com qual a gente trabalhou é obrigado a preparar uma carta falando sobre o nosso trabalho como seminarista. E aí essas cartas são lidas. E se tiver alguma coisa que desabone, automaticamente você vai ter que esperar um pouco para até esclarecer o porquê daquele problema que você teve na pastoral. Então, você realmente é um estágio que reprova sim, viu? É um estágio que reprova. Então, se você tiver alguma questão lá que possa te trazer problema, então você vai ter que resolver para depois ordenar diácono. E aí, nesse conselho, o conselho aprovou, aí o reitor chega no seminário e comunica, o padre responsável pela gente, comunica que a gente foi aceito. Então, aí, quando a gente é comunicado que a gente foi aceito, a gente tem que escrever uma carta. Eu, Oswaldo Vieira da Costa, me apresento livremente, consciente que eu vou precisar viver o Evangelho, a pobreza, a castidade, a obediência, a serviço da igreja, sem abrir mão dos bens, e vai detalhando tudo numa carta, depois assina. Não é digitada, essa carta é feita a próprio punho, então a gente entrega. E depois estamos fazendo um exame de ordem, assim como é a OAB da vida, de medicina, já faz um exame de ordem são 3 perguntas que tocam diretamente a história da ordenação, a história da vocação diaconal, presbiteral e episcopal. Então nós pegamos alguns livros, a tradição da igreja, que são os livros que está falando sobre o sacramento da ordem, a gente escreve isso, faz um artigo e aí entrega para a diocese. E aí nós estamos claramente, uma vez ordenado diácono, os nossos documentos, por enquanto, a princípio fica na diocese e depois vai uma cópia para Roma. Tanto o meu diaconato como o presbiteral estão também arquivados em Roma como uma cópia. Então, tanto meus documentos estão aqui na diocese, como também tem uma cópia também lá em Roma, porque agora eu também pertenço à diocese, uma diocese e também pertenço a Roma, a igreja. Falando nisso, padre, queria sugerir que você falasse um pouquinho para o pessoal. A sua caminhada sempre foi diocesana, pelo jeito. Sim. Mas existe também a caminhada em congregações religiosas, né? Sim. Fala um pouquinho da diferença entre elas, por favor. Eu não consigo, mas vou tentar, porque é muito delicado assim, a diferença, mas dá para explicar. Certo? Então, aí o diaconato, o seminarista para diácono e depois para padre. Então, agora, depois de um ano de diácono, e mais uma vez, um ano de diácono, a gente vai fazer um exame de universo. Ver se realmente você compreendeu bem a teologia. Concluiu a teologia, a gente vai fazer um exame de universo. Então, os nossos professores sentam e numa bancada, e aí vai fazer as perguntas para ver se realmente a gente está pronto para ser padre. E aí, uma vez pronto, a gente também é ordenado rapidamente. Então, assim, foram 7 anos para ser padre. Bom, outra coisa, se for um padre da Fraternidade de São João Paulo II, esses meninos bonitinhos que andam de preto por aí, com broche, com cruz, bom, então eles são religiosos, não são padre diocesano como o padre Ailton, como eu. Nós devemos obediência direta ao bispo. Então o nosso carisma é bom pastor, médico, juiz e pai. O padre diocesano tem o carisma de bom pastor, médico, juiz e pai. Então nós estamos, o nosso carisma de padre diocesano era acolher, cuidar das feridas e ser justo. Aí você pega, aí tem uma questão do religioso, como o irmão sugeriu. Então no irmão religioso, ele vai ter mais 13, tem alguns que ficam 13 anos de formação, porque tem aspirantado, noviçado
noviciado e apostolantado e noviciado. Então, é um tempo maior de formação e que no qual fica sempre do carisma. E o religioso não tem direto bispo. O religioso primeiro obedece a um superior. Esse superior que antecede o bispo. Por exemplo, o Papa tem um superior, porque ele é jesuíta. Então, quando ele foi convidado a ser Papa, ele também cedeu, ele também recorreu ao seu superior. Quer dizer, a igreja quer Papa? Pode. Imagina que o superior vai negar o cardeal a ser Papa. Seria uma loucura, mas tudo é possível. Não aceite, não pode. Eu tenho planos para você. Se o senhor não quer. Então, as missões também, a gente também deve. Tem uma missão, a gente quer. Ou, por exemplo, você chegou aqui em mim e fala assim, padre, eu sou religioso, padre, tem como o senhor ir na minha casa agora? Calma, primeiro eu tenho que falar com o meu superior se eu posso ir na sua casa. Ele autorizando, aí sim, eu posso ir. Eu devo obediência ao superior. No caso, eu devo obediência direta. O meu superior, no caso, é o bispo, qual se ele me diz, sai daqui, vai para lá, senhor. A gente vai meio de bico, mas vai de bico mesmo, vai chorando mesmo. Enquanto no caminho a gente conversa, tá bom, mas o senhor vem aqui, vem para lá, vai para cá. Então, a gente está sempre a serviço da igreja, na pessoa do bispo. Beleza? Aí tal, o nosso caríssimo fez uma pergunta, mas como que faz para ser bispo? Boa, então padre é muito bom, passou dos 15 anos de padre. Vou fazer 15 de dezembro, gente. O padre tem que ter mais de 35 anos, gente. Eu fiz 42, meu Deus. Eles vão. Então, tem que ter mais de 15 anos de padre. Tem que ter mais de 35 anos de idade. Isso você não chegou perto. Tem que ter mais de 35. Eu tenho 42. Está perigoso. Vou fazer 15. Não, justamente por causa disso, por causa que precisa ter uma experiência com o padre. Né? Então, se destacando como padre, você se torna um candidato a ser bispo. Então, aí quando aí Roma bate o olho em alguém e gosta da capacidade do padre, consulta o bispo diz, olha, tem esses aqui, tem esses nomes, senhor bispo, manda aqui, a gente está precisando de alguns bispos, manda para cá algumas referências. Aí o bispo manda o nome dos padres, e aí o Roma manda umas perguntas, e alguns padres que conviveram para ser consultados se aquele padre tem possibilidade de ser bispo, se tem uma vida de oração, se é um bom administrador. Oração tem administrador, não sei. Eu estou começando a perceber que não tem condições nenhuma de ser bispo. Aí ele está sendo da palavra, tem que ser um homem do diálogo. Eu bem no diálogo, né? Um homem do diálogo, tem que saber lidar com as diferenças, tem que também ter um cargo político, porque o bispo ocupa um cargo político que tem que dialogar com a sociedade. Então, pronto, se as características que foram enviadas estão ok, então a gente devolve o questionário que é sigiloso, devolve para o anúncio apostólico, o anúncio apostólico dá ok para o Papa, e esse Papa é feito bispo. É sempre em Roma, então, né? Sempre em Roma. Roma envia o pedido via a Brasília, no nosso caso Brasília, porque o nosso apostólico mora em Brasília. Então Roma pede o bispo e aí recorre ao nosso apostólico recorre ao bispo, aos bispos, e diz: eu quero que vocês indiquem alguns nomes da sua diocese, bispo, para ser bispo. E aí rola, aí vê os párocos, na maioria das vezes são os párocos que mandam, que é sigiloso, é uma carta que a gente recebe sigilosa, já foi consultado sobre o padre, é sigiloso, eu não posso contar para ninguém, e aí eu tenho que responder aquele questionário e mandar de volta para o bispo, e o bispo manda para o nôncio. Se foi ok, o bispo, aí ele é ordenado primeiro escolhido, depois ordenado bispo. Uma pergunta lá atrás? Por que em Roma? Tudo era em Roma, Vaticano.
lá está a nossa sede. A nossa sede é o Vaticano. Lá está o nosso representante maior, que é o Papa. Então tudo decorre na Roma. Então, padre, diácono, padre, bispo, Roma. E da igreja foi fundada lá então? O nosso primeiro Papa, Papa Pedro. E aí ficou a sede em Roma. Mais alguma pergunta? Gente, façam perguntas, pelo amor de Tem Deus. alguma hierarquia entre os bispos? Por exemplo, o Núncio está lá em Brasília. Existe algum tipo de hierarquia ou são todos iguais? Se for bispo, todos iguais. Agora, o que tem são os conselhos do Papa, porque tem algumas grandes dioceses que são chamadas de arquidiocese, e aonde estão os arcebispos e os cardeais. Entendi. Então o cardeal sempre está em uma Sempre. arquidiocese. Sempre arquidiocese. Por exemplo, qual é o nosso cardeal aqui próximo, vizinho nosso? Dom Diego, que é a arquidiocese de São Paulo. Que dentro da arquidiocese tem outras dioceses dele. Aqui só tem a nossa, diocese de Santo Amaro, então nós temos o nosso bispo, inclusive que é o nosso vizinho. E agora você tem uma grande diocese, dentro de uma diocese, tem várias dioceses dentro, então a gente chama isso de arquidiocese, ou seja, são uma comunhão de dioceses a serviço de Roma. Mas a ordenação do cardeal é a do bispo, né? Ele tem Não, uma, o cardeal é nomeado pelo Papa. é uma nomeação. Nomeação, porque é conselheiro primeiro. Tanto ele é conselheiro do Papa, como também ele foi eleito Papa, feito Papa. Cardeal, existe um cardeal por país? Não. Tem mais de um É cardeal? mais de um país. No país tem mais de um. Mais de um cardeal. Mais de um cardeal. Aqui em São Paulo tem um, Minas tem um, Porto Alegre tem um, Salvador tem um. A primeira arquidiocese do Brasil é Salvador. Que é a chamada Primaz, que é a primeira arquidiocese, né? Que é muito grande. Você falou que não quer ser bispo, mas se você fosse escolhido para ser bispo, é obrigatório para você? Eu vou perguntar, o senhor tem certeza, São Paulo? Como eu tenho coração mole para a igreja, acho que eu vou dizer assim, eu vou questionar na hora, vou dizer assim, tem certeza que é isso mesmo? Que é isso mesmo que o senhor quer? Eu vou procurar as razões, mas depois eu vou dizer, não, tudo bem, se a igreja quer contar comigo, eu por amor à igreja, eu digo sim. Acho que se a igreja me quer, é lógico que eu tenho que colocar à disposição. Não é que não venha contra a vontade, mas eu vou dizer para a igreja, não, se a igreja quer contar comigo, Mas quando você vai, você precisa fazer outra carta, não? Não. Uma vez nomeado, você vai para onde o Papa te vira. O Papa ele é escolhido em Roma. De Roma. Por Na Capela Sistina. Isso, por um grupo de cardeais. E aí são os cardeais do mundo inteiro? Ou os cardeais que Não. Os cardeais do mundo inteiro vão para Roma. Se de repente, Deus me livre, o Papa Francisco falece, todos os cardeais vão para Roma. Todos. E entram na Capela Sistina e entram em retiro. E aí começam os debates. Porque os problemas, as dores e as alegrias da igreja do mundo inteiro estão sendo discutidas. Porque o Papa, aquele que está ali, que vai ser o escolhido, já sabe as dores e as alegrias da igreja. Já ordena sabendo, já é nomeado sabendo, já é declarado sabendo. Quando sai aquela fumaça branca, e aí abandona os papas. E nós ficamos muito privilegiados. Eu sou um cara, falar a verdade, né? Eu visitei Dom Cláudio Lumes logo depois que o Papa foi nomeado. O Papa Francisco. O Papa Francisco estava sentado do lado dele. E ele foi o primeiro a ter o contato com o Papa. E o Papa faz questão de levá-lo. Fica aqui do lado dele, né? Porque ele que inspirou o Papa na escolha do nome. Então eu tive logo depois do conclave, eu fui lá na casa do cardeal, que a mesa para ele, pedi para ele contar. Estava quentinho o assunto, né? De primeira mão, ele contou sobre como foi a escolha do Papa Francisco, o nome Francisco, totalmente atípico. Quando vai escolher
a escolha dela, ele já cita vários nomes que podem ser. O que é isso daí? Qualquer cardeal que entrar lá, a mídia vai estar falando, ó, vai ser esse, vai ser aquele. Não, é especulação. A mídia está tentando fazer o seguinte, nós queremos, não falei, aí a gente tinha razão, a gente queria dar, porque a mídia quer dar um furo. É papel da mídia, mas quer dar um furo. Chuta, trouxe os nomes. Aí uma vez o comentarista falou assim, ó, um dos cardeais que estão lá dentro, qualquer um daqueles pode ser escolhido. Mas é óbvio. Qualquer um daqueles lá pode ser escolhido. E está com a idade de ser papa, óbvio que pode ser escolhido. Qual a idade para ser papa? Qual a idade? Idade mínima 80 anos, 75, 80 anos. A máxima é 80. Até 80 você pode ser escolhido. Passou dos 80. E a mínima? A mínima 75, 73. Eu acho que o João Paulo II foi escolhido na mínima. Não, acho que foi a mínima. Acho que o João Paulo II acho que foi a mínima. A máxima é a idade pequena. Não é com 70, porque eu acho que ele ficou 20, não sei quantos. 27 anos. 27? 27. Ele entrou com 60 e poucos, não foi? Exatamente. Então o Papa foi assim, muito jovem. Então acho que 60. Eu confesso que eu vou pesquisando. Confesso que eu não sei a idade mínima, mas sei Papa. Também para mim. Que outros sejam. Por que o diácono pode ser casado e o padre não? Não. O diácono permanente pode ser casado. Mas ele não pode ser ordenado padre. Enquanto a mulher, a esposa estiver viva. Se ele ficar viúvo, ele pode pedir à igreja a ordenação presbiteral, senão não. Enquanto a esposa estiver viva e os filhos forem menor, não pode ser ordenado padre. E outra coisa, inclusive diaconato permanente não pode ser ordenado diácono enquanto tiver. Não, pode. Não, enquanto não tiver filhos menores, também pode. Ou o diácono tem que ter uma idade. O diácono tem que ter uma idade que. A idade que ele normalmente ordena, os filhos já estão maiores. Quando que o senhor teve certeza que seria padre? Com 17 anos. Com 17 anos eu tive a certeza que eu queria ser padre. Vou contar a minha história um pouquinho rapidinho antes da tempo. Eu sempre fui de igreja por causa da minha avó. Minha avó sempre me levava nas missas, nos domingos. Eu cresci no Cristo da Cunha, como já falei, roupa de missa todos os domingos, eu ia com a minha avó. Quando eu vim para São Paulo, eu fiz a minha catequese com 13 anos. Comecei a fazer, um pouco mais tarde, tinha 13 anos. E com 13, 14, 15, comecei ao altar albírico, porque fui acólito, depois fui para o Ministério de Música, depois fui para. Coroinha é uma praga para músico. Da coroinha já começa a ter tentação de ser músico. É uma praga. É batata, você pode ter certeza. Tá a coroinha, daqui a pouco começa a olhar para os instrumentos, aí tem para música. É batata. Pode ser preparado. Aí depois ia ao altar. Eu comecei a servir o altar, com muito contato com os padres. Aí teve um dia eu me peguei pensando, falei, puxa vida, por que não, né? Então com 17 anos eu disse, eu vou fazer vocacional. Porque estava com aquela dúvida, fui para o seminário fazer vocacional, que era uma vez por mês. Quando eu botei o pé no seminário, no portão do seminário, eu disse assim, pronto, é isso que eu quero ser pronto. Cheio, pronto, quero ser pronto. Vai ter outras histórias espirituais, mas essa foi a mais certeza. 17 anos, quando eu pisei o pé no seminário aqui na Sabará, na Rio Grande, eu botei o pé no seminário, olhei para aquilo tudo e falei, é isso que Deus quer, Padre. E aí, na véspera da minha ordenação, o reitor me disse assim, Padre, Oswaldo, você é o único que não me deu trabalho. Você já entrou aqui sabendo o que você queria. Eu fiquei muito honrado com aquilo que ele me disse. Você sempre foi aquele que sabia o que queria. Então, fui coroinha, fui músico, servi muito a minha comunidade. E por causa desse serviço, eu fui convencendo que eu podia dar mais à igreja. Tanto é que eu dei a minha própria vida mesmo. Certo? Padre, só a título de curiosidade, Papa João Paulo II foi Papa com 58 anos, segundo
o Google. Wikipedia. E eu não encontrei idade mínima. Então, eu não falo nada. Ele fala de idade máxima, que é 80 anos. Mas idade mínima eu não encontrei. Então, eu não sei como é que é o direito canônico. Não, acho que o critério é esse. Pedro era mais novo, com certeza. Sim. Não, acho que o Pedro já, você, naquele tempo, 30 anos, 33 anos já era